Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Sim Pode Ouvir. O Sincor preparou esse podcast especialmente para vocês e hoje nós temos aqui o quadro na área de benefícios e eu tenho um convidado especial, André Rezende. Além de ser meu amigo, é um cara que eu super admiro. E André, obrigada por participar. Agora com você sendo entrevistado, já é diferente. Tô me sentindo hoje aqui, hein? Pessoal, muito bacana, né? Quando o Sincor ele promoveu essa questão do podcast, de levar uma linguagem, né, para o corretor poder ouvir, né, as informações, eu logo pensei, o que a gente pode trazer na área de benefícios e quem que a gente pode trazer com esse mote de inovação? E André, antes de a gente começar de falar André, Asus, quem é o André Rezende? Eu quero mostrar para o pessoal quanto tempo que você tem de mercado, André. Como é que foi sua trajetória até aqui? Muito bom, Van. Primeiro, obrigado pelo convite. Tô, de fato, me sentindo convidado aqui. Muito legal poder participar, inaugurando esse quadro, né, de benefício aqui no podcast do Sincor. Obrigado pela amizade. E falando do André, né, assim, eu tô há 26 anos nesse mercado, mas eu vim do nada, assim mesmo, assim, no sentido de não ter ninguém na família, né, que trabalha com seguros. Eu entrei bem por acaso, numa seguradora, achando que era uma empresa de embarcação, que não era nem de seguro, acabei entrando. E esses 26 anos totalmente focados em seguros de pessoas. Minha paixão, eu já tentei seguir para outros produtos, não consegui, é um negócio que realmente me pegou, pelo que ele oferece para a sociedade, né, Van? Assim, como ele pode transformar a carreira de corretores de seguros, como ele pode trazer dignidade para as famílias que recebem as indenizações e até mesmo as pessoas em vida, né? Então, eu sou um apaixonado, entusiasta do produto, tenho 2 filhas, 2 princesinhas, sou casado, enfim, é um cara comum. Eu diria até que a gente escuta muito esse mercado, né? O dinossauro aí do mercado de seguros. Eu sou meio tiozão já, né? Pensando em 26 anos, 42 anos, mas agora respirando muita inovação no mercado tão maravilhoso, né? A gente vai falar um pouco disso, mas eu me considero ainda um tiozão que está começando a inovar um pouco mais no nosso ecossistema. André, eu não sei se você sabe a proporção disso, né? Eu falo que você é uma referência de mercado. E assim, eu vejo que até dentro do Sincor, né? Então você tem os corretores novos, os corretores mais antigos. Então, por isso que eu quis trazer um pouquinho essa sua história, porque você vem fazendo um trabalho incrível aí, movimentando o mercado com, principalmente o Vida, né? E o Vida, a gente sempre fala, o Vida ele tem tido uma expressão muito grande, principalmente depois da pandemia, né? E eu vejo também que o nosso mercado está aí no novo momento da área de benefícios em geral e colocando Vida agora na linguagem. E André, com essa trajetória toda, levando sempre informação, você também foi professor da ANS, como é que tá isso aí? Muito bom. Isso foi uma grata surpresa que aconteceu na minha vida, Van, porque eu costumo dizer sempre nos bate-papos, né, que a gente tem 2 datas importantes na vida. Uma é quando a gente nasce, e a outra é quando a gente descobre por que nasceu. E essa segunda data, ela aconteceu tem 10 anos aproximadamente, foi quando eu fui ministrar a primeira aula na antiga Funenseg, que hoje é ANS. Aliás, um abraço para todo mundo lá da escola, continuo ministrando aulas lá. Mas eu lembro assim que eu entrei na sala de aula, eu tô com 42, eu tinha 32 anos, mais ou menos isso, uns 32 ali. Eu lembro que entrei na sala de aula, a galera olhou e falou, mas o que esse menino vai entrar aqui para dar aula de seguro de pessoas e tudo mais, né? Então, sofri bullying, na época era um bullying ali, né? Mas, cara, vambora. Só que na sala de aula eu descobri o que eu gostava de fazer, Van. Engraçado, né? Era uma coisa que eu nem percebia, foi uma amiga minha que notou, e aí fiquei nervoso, deu dor de barriga, deu dor de cabeça, aquela turma cheia, tinha umas 50, 60 pessoas, mas foi ali que eu percebi que eu gostava de comunicação, que eu gostava de passar algo importante. E qual foi a descoberta? Eu tenho facilidade para pegar assuntos complexos, empacotar ele e entregar de forma simples. Perfeito. Foi na escola que eu descobri isso, você acredita? Faz uns 10 anos. E aí ali eu falei, cara, eu preciso fazer um ajuste na minha carreira para essa área mais de comunicação, de mentoria, de consultoria, de treinamento, desenvolvimento. E a partir daí tem uns 10 anos. São 26 de mercado de seguros, mas tem 10 anos que eu estou 100% focado nessa área de educação.
educação securitária que a gente vem falando, né? Tirar um pouco desse segurez, trazer de uma maneira mais simples, né? A nomenclatura, porque senão fica falando só entre nós, né? O mercado de seguros, né? É tanto termo técnico que fica numa bolha. A ideia é expandir essa bolha. André, eu me lembro uma coisa, eu até toquei nessa questão da escola, porque quando você fala isso, você remete o seguinte, a didática realmente de ensinar, que você se descobriu nesse processo, e é assim que o público te vê, tá? Então eu tô te trazendo aqui que, assim, hoje você movimenta esse mercado do Vida, né? E mesmo antes aí de estar na ASUS, a gente vai chegar até aí, mas você já sempre foi incentivador, né, do corretor de trabalhar o Vida e de uma forma muito simples. Eu lembro que você falava muito do descomplicar, né? Eu gosto muito disso, porque assim, o mercado, ele vem, e aí eu não tô falando só do mercado de seguros, né? Eu tô falando de geral. A gente vem num processo de realmente descomplicar o processo. A tecnologia, ela entrou, né? A linguagem, ela tem que ser mais simples, ela tem que ser muito mais assertiva, e você vem muito trazendo isso. E aí, com essa sua trajetória toda, de já estar ensinando, já se reconheceu aí como uma liderança nessa parte do Vida, de passar a informação, vem com a inovação, e aí vem com a ASUS, né? Eu acho que assim, a ASUS tem feito barulho, ela tem já muito corretor, já tá sabendo. Agora sim, tem muito corretor ainda que só conhece, mas não, né? Já ouviu falar, mas peraí. Já ouviu falar, tá tímido. Quem é a ASUS? Assim, quem é a ASUS? E mais do que isso, né, André? O porquê a ASUS surgiu? Eu adoro a história da ASUS, né? Eu adoro a história de inovação. Então, assim, como é que a ASUS surgiu? Legal, muito bom. Boa pergunta. Legal a gente trazer isso pra mesa, né, Van? Porque tem tanta história boa de empresas que vieram pra tratar algum problema e inovar, né? E eu adoro, assim... Eu sempre, nos fóruns, nos encontros, nesse bate-papo, eu sempre falo, gente, não tem certo, não tem errado, é modelo de negócio, né? De negócio. E a gente vê o nosso mercado, o mercado centenário, que a gente sabe que tem bastante oportunidade, né, para evoluir, para inovar. E a ASUS, quando ela surgiu, né, a ASUS tem, na data que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, ela tem 3 anos de vida. E o Rafa, né, o Rafael Coca, nosso CEO, ele sempre fala, gente, estamos só no começo. Só que olha só, é um começo que a gente está com um pouco mais de 4.500 corretores parceiros oferecendo o produto, que é muito legal, porque os corretores vêm cada vez mais recomendando. Poxa, ó, eu conheci lá a turma, fiz o treinamento, tô fazendo a venda, tô conhecendo a área logada e tal. Então isso é muito legal, porque traz muito respaldo para nós. E tudo surgiu muito por conta de tecnologia, né? O próprio Rafael, que é o nosso CEO, por conta de um problema, né? Contando super... Resumindo aqui, porque senão é uma história que vai até longe, né? Mas ele tinha o seguro de vida, aqui no Brasil, de uma seguradora multinacional. Só que ele estava morando nos Estados Unidos nessa época. E aí, o cartão de crédito dele venceu. Então ele precisava alterar só o cartão. Ele queria continuar com o seguro de vida. E aí ele tentou falar com o corretor já não fazia mais parte da venda daquela seguradora, daquela bandeira. Ele tentou entrar no portal, não conseguiu fazer alteração. Aí ele ligou, não recebia a ligação do exterior. Falou, cara, eu só quero pagar o meu seguro e não estou conseguindo pagar. E aí ele falou, poxa, já que vocês não querem, né, atualizar o meu cartão para cobrar, cancela, né? Vamos cancelar o seguro. Aí a seguradora falou para ele, tudo bem, faça uma carta a punho, tira uma cópia, uma xerox, né? Bem antigo, né? Bem antigo. Quase manda um fax, né? Só faltava falar isso, né? Mas manda pra gente essa carta a punho que a gente cancela. E ali ele falou, poxa, será que esse mercado é tão conservador assim, né? Tão burocrático? E ali ele, com aquele faro de empreendedor, ele falou, opa, tem oportunidade. Deixa eu dar uma olhada como é que funciona o mercado de seguro de vida no mundo. E ele começou a estudar mercado americano, europeu, viu aqui no Brasil, né, penetração super baixa. Ele falou, meu, tem um negócio grande aqui pra gente começar. E aí ligou pro Bernardo, que é outro fundador lá, né, o Renato, que são amigos também de muito tempo. Então a faísca do surgimento da ASUS foi porque ele não conseguiu pagar o seguro dele no cartão de crédito. Essa foi a faísca. Então dá pra imaginar a quantidade de tecnologia embarcada que tem para os corretores, né? Hoje a gente costuma dizer o seguinte, né? Você tem quem vende seguro de vida, operacionalmente falando, tem 2 trabalhos. O primeiro é a declaração pessoal de saúde, que no saúde é muito comum também, né? E no vida não é diferente, né? Quando tem ali alguma restrição, a seguradora pede relatório médico, essas coisas e tal. E o boleto, quando paga no boleto, o cara esquece de pagar.
esses dois pilares, se a gente tiver até a oportunidade para falar depois disso, a gente conseguiu resolver e resolveu muito. Então, o corretor hoje, o que ele precisa? De tempo de qualidade para vender melhor e se relacionar bem com o seu cliente. Perfeito. Esses são dois pilares que a gente quer entregar, porque o dia a dia, aquele trabalho mais... Consome, a gente está entregando com tecnologia e com produto diferenciado para o cliente final. Gente, eu sou super fã dessa história, até assim, por quê, né? Nós estamos vivendo aí num mercado em transformação, né? E eu percebo, e aí você me corrige, você que tá aí, né, mais inserido no Vida, todo mundo fala, poxa, a Vanessa tem a Raiz Saúde, mas eu já faz, olha, gente, 1 ano que eu tô apaixonada. Sou prova disso. Se você é prova disso. Porque não é vida, não é saúde, é benefícios, né? Eu quero chamar a atenção aqui, o quadro hoje, né? Esse podcast de hoje, a gente vai falar de benefícios, porque o benefícios ele tem que andar junto hoje. Vida, saúde, previdência, odonto e planejamento financeiro, ele é um combo. Não tem mais espaço, André, para o corretor que fala, eu só vou fechar o saúde, eu só vou fechar o vida, né? Ele tem que apresentar para o cliente solução completa. E por que eu gosto da história da Asus? Ela me motiva bastante, porque assim... eu concordo com você que nesse mercado a inovação ela vem de uma dor, né? E essa história do Rafael, de ele ter sentido a dor como cliente e falado, gente, não é possível que esse processo é tão engessado. O nosso mercado, né, seguros, eu falo, e vários outros, mas assim, os seguros é muito isso, eu brinco que é o efeito manada. Foi assim um dia e a gente segue uma linha. Só para você ter uma noção, André, no saúde, e aí os telespectadores estão ouvindo e não vai deixar eu mentir. Na pandemia, eu tinha seguradora grande, que o processo era papel. Carbonado, né, praticamente. Você tinha lá, você tinha... Poxa, gente, aí eu tô falando de quê? De 3, 4 anos atrás. 3 anos atrás era papel. Dá pra imaginar? Nossa, como que a gente ia lá, né, levava o cliente para assinar, depois voltava. Ou seja, aí veio a pandemia... Veio uma dor, porque né, ninguém sai de casa, como é que você leva o papel? Exatamente, exato. E aí começaram, o que já estava no plano de ação começou a acelerar. Legal. Quando eu vejo isso no seguro de vida, e quando eu entrei muito nessa questão do vida, e imagina o seguinte, as pessoas falavam assim, Vanessa, o vida é muito mais fácil que o saúde. E eu olhava aquilo, e como alguns outros corretores de saúde, ou mesmo de outros ramos, quando eu escutava o vida, ficava uma coisa muito superficial. O que eu comecei a perceber, André? Eu comecei a perceber que essa questão do descomplicar, ela primeiro aproxima o corretor, para entender o que é. E segundo, gente, que o seguro de vida não é só para alta renda. A gente tem uma falta de cultura no Brasil que é do cliente não bater na porta para falar, eu quero um seguro de vida. A gente tem essa demanda muito mais quando existe patrimônio, existe uma questão maior. Mas a pergunta é, né? Um beneficiário que qualquer, né, uma classe média, uma classe baixa, será que se caso falte a vida dele, como é que fica a família dele? Será que isso é só para classe alta? E aí começou a trazer. E por que eu tô falando isso? Porque eu vejo que a Asus, ela descomplicou até nessa questão, né? Eu acho que muitos corretores, eles tinham de entrar naquela venda consultiva, de entrar em quanto que esse cliente tem guardado. E a Asus, ela transformou isso num processo muito simples digital. Ou seja, o corretor na palma da mão, ele faz a cotação e ele faz a venda. Como é que a Asus entrou com isso e como é que o corretor está encarando isso? Legal, muito bom, Van. Legal esse ponto, porque eu vou responder primeiro sobre essa questão de por quem precisa de seguro de vida, né? Essa é uma pergunta importante, né? Porque é o que você falou, tem muita gente ainda que acredita que só serve para quem tem alta renda, e não. E uma das coisas muito legais assim que a Asus teve de preocupação é democratizar o acesso ao seguro de vida. Tanto que lá tem seguros a partir de R$5 por mês.
Então, assim, dá para qualquer pessoa ter seguro de vida. E tem que ter, mesmo aquela pessoa que tem uma renda baixa, independente do valor, poxa, você pode ter um seguro de vida ou um seguro em vida, né? Que são as coberturas se acontecer um imprevisto ali, uma doença, uma invalidez. Então, isso é um primeiro ponto. E é bacana porque as empresas como a Asus, que vem trazendo esse tipo de provocação sadia, vai ajudando as grandes a falar assim, poxa, será que o meu seguro só tem que ser a partir de R$200, de R$100? Pô, tem gente que não tem isso para pagar no mês. E tá tudo bem. Só que assim, R$5 dá para você ter seguro, sabe? Então, esse é o primeiro ponto. Dá para ser para qualquer pessoa, né? Qualquer nível social, porque tem que democratizar, porque a gente precisa de fato, né? A nossa educação financeira ainda está muito baixa, educação securitária ainda nem se fala, né? Quando a gente olha para mercados desenvolvidos, Estados Unidos acima de 70% da população tem seguro, Japão acima de 90%, aqui a gente está na casa de 17%. Então precisamos falar mais, né? Então tem uma questão de educação, então respondendo bem a tua pergunta nesse sentido, e quando a gente olha para venda, dá para vender um produto tirando o pedido? Dá. Tem um monte. Esse 17%, a maior parte dele, se a gente for pegar no detalhinho, são pessoas que têm o seguro e que compraram num balcão ali. Num banco. Quantos às vezes, clientes compraram no banco e não sabem nem o que tem? Não sabe o que tem. Minha gerente fez um seguro de vida, exato, não sei nem o valor. Não sabe o que tem. Às vezes é um seguro só de acidentes pessoais. Ou mesmo que seja um seguro completo, talvez as coberturas não estão aderentes ao momento daquela pessoa. É isso. Mas tem pelo menos alguma coisa. E eu gosto de falar assim, tem pelo menos. Mas, ainda assim, né? A Asus, ela veio com essa tecnologia toda. Só que o que a gente defende muito lá, Van? E assim, a maior parte dos corretores que vendem são corretores que fazem de fato a venda consultiva. É aquele cara que senta, que vai conversar com a Vanessa, vai entender o teu momento de vida, a tua composição familiar, o teu trabalho, você tem bens, qual que é o teu plano no curto, médio e longo prazo, filhos, vai estudar na escola, não sei o quê. Por quê? Porque tem que fazer uma venda consultiva, porque essa venda, ela tende a permanecer mais no médio e longo prazo. Então a gente traz a tecnologia para ajudar. Só que aquela venda consultiva que ele vai já automático. Amarra. Isso é muito legal, porque a pessoa entende. Quando o corretor faz isso, por que o corretor do Vida, né, especificamente ali, o Saúde, ele tem uma baita remuneração, né, normalmente ali na entrada e tal. E o Vida, ele traz uma carteira legal, é uma dos produtos que tem mais margem, né, se parar para analisar. Por quê? Porque demanda tempo de qualidade para você vender. Você tem que entender o seu cliente para você vender um produto que vá ao encontro dele naquele momento, e você não pode vender uma única vez. Você vai acompanhar esse cliente uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, porque muda, né? A pessoa casa, separa, tem filho, enfim, as coisas, as necessidades vão mudando, né? Então, eu sou muito fã disso, assim, de falar para o corretor, ó, você tem muita tecnologia aqui, que vai te ajudar nos trabalhos mais corriqueiros, aquela coisa repetitiva muitas vezes. Tenha tempo de qualidade para falar com o seu cliente. Faça aquele atendimento que ele vai falar assim, caramba, Vanessa, eu não troco essa mulher por nada. Tanto que é difícil você ver cliente trocando o corretor de vida. É verdade. É muito difícil. É verdade. Porque é uma coisa muito... Você fica íntimo da pessoa. Às vezes é a pessoa mais importante da sua vida e nem é tua família. É verdade. E eu acho que essa linguagem, né, André, quando você fala isso, a Asus, ela tem muito isso, que é a questão da didática, né? Então, por exemplo, quando o corretor, ele via aquela questão da consultiva, e quando eu falo consultiva, gente, veja, hoje não tem nem mais espaço, né, para consultoria que realmente sem conhecimento, né? Hoje você não consegue mais vender, eu falo de benefícios. Eu até brinco no Saúde, André, que antigamente as pessoas vendiam preço e rede. Hoje em dia não tem mais espaço, para isso, né? Preço e rede. Não, o cliente já sabe que ele vai ter uma cobertura extra. Se você não fala para ele, ele vai te lembrar e pronto, já não é uma venda legal. Então, eu falo que a consultoria, ela tem que andar. Agora, assim, com tanta informação no mercado, então o corretor que ele não tem costume de vender o seguro de vida, né? Então o corretor do automóvel, né? O corretor do saúde que está querendo entrar nesse processo. A Asus, ela faz um processo bem didático nessa consultoria, né? Eu acho que a tecnologia, a questão da palma da mão, que eu brinco, que é o aplicativo da Asus, você consegue fazer a cotação sair na hora. Faz a venda de ponta a ponta, Faz a venda na hora. Então, assim, isso traz facilidade. Gente, olha, João, faltou aqui um sino. Ó, nos meus podcasts eu quero colocar um sino pra gente
pra gente chamar a atenção em alguns pontos. Boa. Por quê, André? Por que esse canal, né, de benefícios? Pra gente levar pro corretor algumas informações importantes. Pra gente mostrar pra ele a oportunidade que ele tem de trabalhar a carteira dele, pros corretores que já trabalham a carteira e não trabalham muito bem o Vida, e também para os corretores iniciantes. Então, esse podcast aqui, a gente quer atingir os dois públicos. E porque o André da Asus tá aqui, né? Eu quis começar a mostrar quem é o André Rezende, porque você tem toda a bagagem e história desse mercado, que você já incentiva outras pessoas com a linguagem do Vida, mas agora você tá aí representando uma marca. E essa marca, ela vem com o mote de inovação. E aí, gente, o que eu falo é inovação e facilidade no processo, né? O quanto isso é importante para o corretor que não tem ainda o costume de vender o seguro de vida, startar nesse processo. A Asus, então, ela está abrindo o código para o corretor ele pode se cadastrar na Asus, pode começar a comercializar a Asus, e o melhor de tudo, né, André? O que eu estou vendo? Um movimento. O corretor, que ele já mexia com outros ramos e que ele já tem uma carteira, ele tem que fazer um cross-selling na carteira dele com o seguro de vida. Na verdade, a gente não tá dando mais nem opção agora, hein, gente? Ó o sino. O sino. Eu vou dizer o seguinte, corretor, você que está olhando para o seu negócio, você é um corretor empreendedor, você precisa ampliar os seus negócios dentro da sua carteira. O seguro de vida, ele é essencial. Hoje existem movimentos de mercado, hoje existem novos entrantes, a XP está trabalhando muito seguro de vida, a BTG está trabalhando seguro de vida, mas por quê? Porque existia uma demanda do mercado que o cliente não comprava, porque ele não é o cliente que ele vai bater na porta, mas também o corretor não oferecia. Você tem visto uma mudança de mercado nisso? O corretor está oferecendo mais o seguro de vida? Excelente, Ivan. Adoraria te falar que é um movimento forte, mas eu ainda acredito que não. E vou te falar por quê. Vamos pegar esses dois exemplos, né? Corretores que são focados muito, por exemplo, no saúde, que já estão na área de benefício, que para mim, esse cara aqui, que você falou, é um corretor híbrido, né? Eu gosto muito desse conceito que você trouxe. Porque é o mesmo cliente. É verdade. Na mesma consultoria, você consegue vender os dois. E vamos falar do automóvel que você trouxe aqui, que é um cara que já está no ramos elementares ali, que é um produto diferente ali. E de certa forma, assim, eu falo, o automóvel é um baita produto. Ele é importante. Eu sei que ele paga muito boleto, que vende rápido. Só que não dá para ficar hoje só no automóvel. Minha humilde visão. O corretor, ele tem que se mexer, ele tem que fazer um cross-selling. Eu vou trazer alguns insights aqui de pessoas que eu vou ouvindo e são coisas simples, né? Por exemplo, o Thiago, que é um grande amigo corretor, ele falou, cara, minha meta na corretora, eu tenho que ter pelo menos 3 contratos por CPF. Olha que KPI simples. Maravilhoso. 3 por CPF. É um vida, um previdência e um auto. É um auto, um saúde e um odonto. Cara, simples. Eu falei, mas por que você tem esse indicador? Porque, André, quanto mais contratos eu tenho com esse cliente, mais difícil você vai me largar. E quando você vem para benefícios, melhor ainda, porque ainda quando a gente olha para o automóvel, tem ainda um pouco de leilão, a gente sabe, né, como funciona o mercado. Então, 3 contratos por CPF, legal. E aí quando você olha para os corretores, eu falo assim, poxa, o corretor deve estar ouvindo a gente e falar assim, mas tô com a carteira do saúde aqui, como é que eu vou falar com o meu cliente, meu automóvel e tal, como é que eu vou abordar ele? Porque eu falar seguro de vida e tal, né? Existem várias formas de você abordar e você conhece a sua carteira, sabe o timing. Mas eu gosto de fazer sempre uma provocação. O corretor que está ouvindo a gente assim, na hora que for ligar para o teu cliente, seja para fazer uma renovação, seja porque você está fazendo uma régua de relacionamento com ele, tem uma técnica chamada FORD, é um acrônimo. André, não sei o que eu vou falar com o meu cliente. Usa a técnica FORD, F-O-R-D, da marca mesmo do carro, para facilitar. O FORD o que é? F de família, O de ocupação, R de realizações, que vai fazer, e o D de que fez, né? E o D de desejos. Quando você for ligar para o seu cliente, pega uma das 4 e pergunta: como é que está sua família? Como é que está seu trabalho, tua ocupação? Quais são os seus planos para os próximos 6 meses? Abre uma conversa, quebra o gelo. Porque às vezes a pessoa liga e não sabe o que vai falar. Usa a técnica Ford. Uma das 4 ali. Legal. E pergunta alguma coisa. Já quebra o gelo. E na hora que você estiver fazendo a consultoria com o teu cliente, faz uma pergunta para ele. Ô, Vanessa, legal, ó.
selecionei aqui a minha carteira de clientes do saúde, né? Que a gente está fazendo um trabalho aqui muito focado e tudo mais. E uma das coisas que a gente está levantando aqui é para saber onde está o seguro de vida dos nossos clientes que são selecionados. Onde está seu seguro de vida hoje? Perceba que a pergunta que eu fiz não é para saber se você tem. Eu estou afirmando que você tem. Onde está o seu seguro de vida? A pessoa não vai te falar, mas ela vai ficar tão constrangida do outro lado se ela não tiver. Ela vai falar, seguro de vida? Eu não tenho. Ou se ela falar, tenho. Pô, que legal. E se falar que tem, faz um elogio sincero. Poxa, que bacana. Você faz parte de um pequeno grupo seleto de pessoas. 17% da população se preocupa. Isso aí, 17%. Usa isso, por favor. Tem que usar. E se tiver, abre ali uma oportunidade para fazer uma consultoria. Você consegue mandar sua pólice? Eu faço uma avaliação aqui, como sua corretora de saúde, sua corretora de automóvel. Deixa eu fazer uma avaliação para você, para ver se faz sentido. E se a pólice que você tem cobre tudo que você precisa agora, eu vou te falar, essa pólice é muito boa. Se precisar de algum complemento, eu vou te falar também. Perfeito. Então, faça essa pergunta, isso aqui é PNL, Programação Neurolinguística. Onde está o seu seguro de vida? Isso é poderoso. Olha a aula, justamente para quem tem carteira. Porque isso. E na consultoria, você também tem várias formas que você vai perguntando ali. Poxa, quem tem seguro de auto, tem muita informação do segurado. O saúde, então, nem se fala. Você tem a faca e o queijo na mão. E se você não oferecer, sabe o que vai acontecer, Van? Sim. Outro cara vai lá. E é o que tá acontecendo. E vai lá. E aí, André, mas eu não tenho tempo, né? Eu escuto muito isso. Você escuta? Não, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Gente, tem. Basta querer. Não dá pra ficar também no mimimi. A dica que eu dou assim, ó, quer vender vida? Essa frase é poderosa também. O seguro de vida é ciumento. O seguro de vida é ciumento. Por quê? Eu trabalho muito com a minha carteira do saúde e mundo do automóvel. Quero trabalhar o vida. O seguro de vida é ciumento. Se você não dedicar tempo para ele, ele vai te abandonar. Ele vai te abandonar. Então, assim, ó, dica. No mínimo, separa 1h30 por dia, segunda a sexta. 1h30 que você vai fazer prospecção, que você vai fazer os estudos, vai apresentar plano, vai cuidar dos seus clientes, vai fazer lá um cross-sell. 1h30 por dia. Um corretor que já está estruturado com outros ramos é 1h30. Ah, não, mas eu quero dedicar só ao vida. Beleza, aí vai o dia inteiro. Mas para aquele corretor que já tem outros produtos, não precisa mais do que isso, Van. Olha que maravilha. Só que coloca na agenda. Não se engane, porque tem gente que pergunta assim, André, quem que é teu chefe, não sei o que e tal. Eu falei, eu tenho o Matheus lá, que é meu líder, né? Aliás, um abraço ao Nicolau, baita cara. Só que eu falo, gente, no final do dia, meu chefe é a minha agenda. É isso. Se tá lá, eu vou fazer. Que nem eu tô aqui no podcast com você, tava lá na agenda. Podcast com a Van, tal. Não vou falhar. Mesma coisa, 1h30 para falar do vida, coloca na agenda. Eu vou falar do vida das 10 às 11h30 da manhã. As coisas não acontecem nada, né, André? Tem trabalho. Olha que aula, pessoal. Olha que aula. André, eu vou puxar uma questão aqui. Vai. Na Asos, o corretor com seguro de vida, ele ganha até quanto vitalício? Tá preparado? Vamos lá, pessoal. Boa. Vitalício, ou recorrente, ou carteira, ou aposentadoria, tem vários nomes que a gente dá para isso. Nomes. 25%, 25% de comissão a partir do primeiro mês. Seu cliente pagou, enquanto ele pagar, por isso que a gente fala que é uma comissão recorrente, enquanto ele pagar é 25% de comissão. Ó o sino. Cadê o sino? Já vamos colocar um sino aqui no meu próximo podcast. Tem que colocar aquele que é de restaurante que você bate aqui. Não, assim, sabe? Mas por que eu falo isso? Olha que interessante isso. Tá deixando dinheiro na mesa. Tá deixando dinheiro na mesa. Isso, tá deixando. Tá deixando dinheiro na mesa. E o quanto é... Eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas com essa questão da proteção, né? Então, assim, agora não tem mais pra onde correr, né? A proteção, ela tem que ser... A proteção hoje, o cliente... É a necessidade do cliente. Mas precisa de alguém para levar a solução, né? E o corretor, ele tem que estar antenado no que tá por vir, né? Então, a gente aprendeu aqui com o professor André, né, algumas técnicas. Então, a gente está falando aqui de quem tem carteira, a importância aí do cross-selling, né, de prospectar a tua própria carteira. E pode ser você, pode ser alguém da tua equipe, né, André? Eu acho que cada empresário vai entender a tua estrutura. Posso fazer só um adendo nisso? Isso aqui é muito legal que você trouxe, Ivan, porque também, de novo, né? A gente vai trabalhando aí, acaba tendo um pouco de repertório dos corretores, inclusive, né? E tem uma frase clássica que eu já escutei também. Então, só fazendo se puder dar uma dica aqui, o corretor que tá trabalhando em alguma carteira, pô, vou entrar no Vida, aí eu escuto assim, ó.
agora eu vou contratar a menina do Vida. Já viu isso? Já. Tá tudo bem contratar, mas antes, faz você. Pra entender. Sinta na pele essa emoção, toma os nãos. Vai, cuidado, não fica pensando, a pessoa tá me rejeitando. Não, vou só fazer um parênteses aqui, ó. Semana passada, eu fui pra uma visita e onde eu tô, eu falo de seguro de vida. Eu faço várias estratégias, boto áudio pro cara ouvir, me perguntar. Tem que ser criativo, né? Como diz o Jô, você tem que dar um show. Então, isso. E aí aí um áudio que tava assim, um cara falando assim pra mim. Pra mim não, foi um corretor que mandou tal, né? Esse negócio de seguro de vida aí, eu não vou deixar pra minha mulher lá, vou morrer, ela vai ficar com outro. Porque não precisa, meus filhos tem que trabalhar, não sei o quê. Desse jeito. Aí eu coloquei o áudio alto, o motorista ouviu. Ele tava dando risada já, eu aqui ouvindo assim. Quando eu desliguei, ele falou, eu penso que nem esse cara que te mandou o áudio. Desse jeito o cara falou. Interessante. Falei, você é casado? Sou casado. Tem 3 filhos. Eu fui conversando com ele ali e ele foi trazendo isso. Não, eu não vou deixar pro outro, meu filho não tá nem aí, eles que trabalhem, não sei o que e tal. O cara trazendo várias objeções e eu contornando. Pá. Só que chegou uma hora, e aí isso daí também são horas de voo, né, Van? Você vai percebendo que existem pessoas que são cabeça dura mesmo, irredutíveis. E tá tudo bem. Chegou no final, ele assim, André, mas não me leve a mal não, respeito muito o seu trabalho e tal. Eu falei, cara, eu não vou te levar a mal. Quem decidiu não proteger a própria vida e da família é você. O meu trabalho eu fiz. Foi te falar da importância da proteção. Bom trabalho, isso aí. Tá tudo bem, não, próximo. É isso. É isso. É isso. E eles precisam entender isso. Por isso que eu falo, faça você primeiro para depois contratar a menina do Vida. Exatamente. E é isso, mostrar a modernidade e a inovação num formato, né, de ação. Exato. Ação. E é só assim que você vai realmente ampliar seus negócios dentro da corretora. Que delícia de conversa, André. Muito bom, né? Olha, então assim, a gente tá falando aqui de uma rentabilidade de mais de 25%. 25%, fora campanhas, né, e tudo mais. Isso é a carteira só, né? A facilidade do contrato, sair na hora. 30 segundos e até um dia útil. Não tem mais aquela questão de 15 dias para avaliação. Não, esquece. Você sabe outra coisa que eu escutei? Você vai em churrasco hoje, happy hour com seus amigos. Você leva seu notebook na hora ali de um happy hour e tal? Não, né? Não. Agora o celular tá com você, né? As vendas, isso é muito legal de ver, assim, não é porque é Asus, o mercado começando a se mexer. As vendas começaram a crescer de sábado e domingo. Porque tá lá no final de tá semana. No aplicativo, tá aqui, isso. Ó, tá na mão. Que você legal. consegue fazer um bate-papo ali e consegue proteger mais famílias. Isso é muito legal. Porque as pessoas vão se conscientizando em qualquer momento, né? E isso é muito a questão do mercado X, né? Que as pessoas, eu não vou falar pro meu pai, eu não vou falar pra minha mãe, porque ninguém me escuta, que o vizinho fala um negócio, tem mais poder do que a gente que fala, né? É isso. Mas fala. O trabalho e o mercado X, porque é importante no vida também. Então, você vê, tem várias frentes, né? Pra gente poder falar de benefícios, né? Olha, gente, eu queria dar mais uma dica aqui, né? O André falou uma questão e pra mim é muito latente isso, porque eu comecei a escutar muito quando eu perguntava para as pessoas nessa questão do vida. A gente iniciou também uma operação muito lá no escritório, uma operação recente, né? Falando muito dessa linguagem híbrida, que eu acredito muito, né? Desse corretor trazendo essas duas linguagens acopladas. E ele falava assim para mim, Vanessa, eu não tenho tempo para prospectar o cliente do vida, que é exatamente o que você falou agora. Então, como uma dica aí para o corretor, quando você perfilar, hoje a gente tem que reaprender a perfilar, a gente tem que reaprender a fazer as perguntas para o cliente, porque tudo que você vai vender, seja o corretor que tem um foco mais em outros ramos, ou seja o corretor que tenha mais foco em saúde, enfim, ou mesmo o corretor do vida, que também não dá para ele só mexer com vida, de qualquer forma, eu vejo um mercado passando por tá tendo que se reinventar o processo do perfilar. Por quê? O cliente é único. E quando o cliente é único, eu tenho que olhar ele de uma forma única e olhar ele de uma solução. Então, olha só, a gente já quebra essa história de eu não sei aonde tem esse cliente do vida. O cliente do vida são todos os seus clientes que você fechou algum outro seguro. Seu aquário aí, ou esse novo cliente que tá para entrar. Esse é o primeiro ponto. Tô certa, André? Tá certo. A gente pode, então, aplicar aí o Ford, né? Que, o Ford, é o acrônimo aí, pra dar uma dica de quebrar o gelo. E eu vou perfilar esse cliente dessa forma. Eu brinco, você sabe que quando eu faço a analogia do saúde com vida, e eu vou falar do individual, né? Às vezes o corretor fechou um plano de adesão, tudo bem? Quando ele fecha um plano de adesão, ele pegou as informações para o fechamento do contrato.
CPF, declaração de saúde, ele preencheu, sabe o peso e altura. André, quando eu levo isso pro Vida, vamos falar da ASUS, são as mesmas informações. Ou seja, ele já tem tudo ali. Ele não precisa do retrabalho. Gente, olha que dica aqui para vocês. Vocês fecharam um contrato de adesão do saúde, ok? Adesão, plano pessoa física, ou mesmo aquele PME familiar. Tudo bem? Quando você fechou esse contrato, você tem as informações desse cliente. E o que você está fazendo com essa informação desse cliente? Não ofereça. Outra coisa que eu não sei se você vai discordar de mim, mas eu digo o seguinte, não adianta, posso te oferecer Não, ofereça. Ofereça. Não é perguntar, é você já oferecer. Por quê? O que eu comecei a perceber nessa minha andança, nessas minhas pesquisas, que eu sou curiosa. Aliás, eu brinco que a minha principal virtude é ser curiosa. E quando eu comecei a ver isso, André, eu comecei a perceber o seguinte, quando você oferece, as pessoas não estão acostumadas a falar, não, parece que é mais um gasto para mim, como cliente. Quando você mostra, a pessoa vai falar assim, nossa, mas eu tenho essa cobertura por isso daqui, por esse valor. As pessoas não têm noção. Não tem noção que elas podem ter um seguro por R$50. Um seguro bom. E você sabe qual é o seguro de vida mais vendido hoje no Brasil? Não, me conta. O que é oferecido. Ah, perfeito. Cadê o sino? Só pra fazer um... Mas é isso. Cadê o sino? É verdade. Não, e outra, é isso. Olha só como tem sinergia, olha como tem dinheiro na mesa, Van. É verdade. Saúde, adesão. É, lógico. Olha só. Se a gente pega o saúde, vamos fazer aqui perfilar o cliente para as duas soluções, para os dois benefícios, saúde e vida. Você foi lá, vendeu saúde e tal, não sei o que, todo bonitinho. E nas perguntas que você faz para ele, vou te dar alguns exemplos de coberturas em vida. Tá. Só pra galera ficar animada. Tá bom. A primeira cobertura, doenças graves, que tá no vida. Saúde, ele ajuda em vários aspectos, né? Agora, um diagnóstico de uma doença grave, tem no vida. DIH, diária de internação hospitalar. Se eu ficar internado no hospital por um acidente ou uma doença que eu sofri, eu vou ter alguns valores que eu vou receber em vida. Seguro cirurgias. Por conta de um acidente ou uma doença que eu tenho, alguns procedimentos cirúrgicos, se eu fizer, vou apresentar, fiz uma cirurgia no joelho, vou receber uma grana. Olha aqui. Aí deve falar, mas a pessoa tem plano de saúde. Pensa assim, e fala isso pro teu cliente. O plano de saúde, ele é excelente, esse que eu tô oferecendo para você agora. Inclusive, ele vai te ajudar da porta do hospital para dentro. Para dentro. Da porta do hospital para fora, eu estou te oferecendo essas soluções. Sabe por quê? Porque numa internação, os seus boletos não vão ficar internados. É perfeito, é um complemento. Aí você já levantou, filho estuda escola particular, paga condomínio, tem parcela de carro. Como é que vai ficar se ficar 30, 60 dias internado? Aí você tá falando com um profissional liberal, com autônomo, até mesmo CLT, porque depois de 15 dias entra na caixa. Só que a pessoa, ela não quer falar sobre isso. É um assunto delicado. É isso. E o corretor, que é muito bem remunerado, ele tem que falar sobre isso. Então você vê, olha como casa. Olha como casa. O mesmo cliente. Quando você fala pra ele, cara, você vai estar protegido em todas as partes, da porta pra dentro do hospital e da porta pra fora. E André, eu vou até um pouquinho além aqui, dando uma dica pro nosso corretor. O que acontece, gente? A gente tá vendo uma tendência de mercado, né? Eu acho que assim, o corretor, principalmente falando aí que você pegou um aspecto muito legal que é o do saúde, né? O saúde, hoje no nosso mercado, ele tá passando por uma transformação, na qual o corretor ele precisa entender qual é essa transformação, porque isso é uma tendência, isso vai impactar na venda na venda e no comportamento do consumidor. A gente, olha só, quando a gente fala dos dados da ANS, eu sempre falo isso, a gente vê um comportamento diferente pós-pandemia, né? Que é o aumento da população em assistência privada. Quando a gente pega esse aumento da população em assistência privada, André, a gente vê o quê? Uma mudança de comportamento, que cresceu essa quantidade de beneficiários, porém em produtos verticalizados, que a gente chama de regional, ok? Em produtos com coparticipação,
E PME de 1 a 5 vidas, que a gente é o familiar com CNPJ. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, André. Isso quer dizer que a população que não tinha assistência privada, ela está muito mais preocupada em ter uma assistência, que naturalmente os custos, devido aos custos altos hoje no mercado, aquele cliente que tinha às vezes um produto nacional, ou ele está migrando para um produto de coparticipação, ou ele está trocando para um produto mais regional, ok? Para ele não ficar sem assistência. E aí vem muito casado a questão do seguro de vida, né? Então, por exemplo, às vezes eu tenho um produto que antes eu tinha uma acomodação apartamento e hoje eu tenho uma acomodação enfermaria. Se eu tenho um seguro de vida com a DIH... É o DIH. O DIH, então, poxa, eu fiquei internado, eu posso pegar... se eu tenho um seguro de vida com DIH, eu posso usar o meu valor que eu vou receber do DIH e colocar num quarto apartamento? Pode usar, se quiser pegar o dinheiro. Exato, eu posso usar o dinheiro por alguma outra coisa? O dinheiro é do segurado. Então, o que eu quero dizer? Existe aí uma mudança de comportamento do consumidor, na qual casa muito bem essas questões. CVDG, né? Doenças graves. Quando a gente fala há 20 anos atrás, vou falar 20 anos atrás, nossa, falar que era câncer, alguém que tinha câncer, parecia, olha só, 20 anos atrás, gente, parecia algo assim, nossa, câncer, né? Hoje em dia, com o ritmo de vida, com alimentação, com a população ficando mais velha, isso vai impactando, né? Então, eu acho que assim, ter uma cobertura dessa de complemento com o seguro de vida, ele faz muito sentido e vai ser cada vez mais latente isso para o consumidor final. Você tem essa visão? Não, total. E é isso, Ivan. Se o corretor que já tem essa pólice do saúde, do automóvel, qualquer outro ramo, se ele não ofereceu vida, vai chegar um cara preparado, um corretor, uma conta preparada, e vai pegar. E aí, se ganhar confiança, pode pegar até os outros. Então, assim, tem que abrir o olho, tem que oferecer, tem que estudar, né? Também não, né? Eu falo isso, cara, você trabalha no mercado de seguros, você é corretor, corretora, o mínimo que você tem que estudar é a condição geral do que você vende, processo de venda. Tem que sair um pouco da bolha mesmo, porque é o que você falou, hoje não dá para tirar pedido, é só rede e tal. Não dá, você tem que entender a pessoa. Pedido. E quando você tem essa preocupação, isso também é PNL. As pessoas adoram falar das suas vidas. Sim. Usa isso a teu favor. Por que o Google, o ChatGPT, quando democratizou, né, pra gente, né, porque até então era um negócio meio fechado, agora que tá lá, pode ver. O segredo do ChatGPT é você fazer a pergunta boa. É isso. Você pode fazer um monte de pergunta lá, groselha, que vai vir em resposta a groselha. Agora faz uma pergunta... Eu fiz um teste lá uma vez, assim, ó. Faça um estudo personalizado de seguro de vida para um homem de 42 anos, casado, há tanto tempo, com 2 filhas, uma de 7, uma de 10 anos, tal. Coloquei no detalhe a pergunta. Você não tem noção da resposta que ele me deu. Olha. Maravilhoso. Aí fala assim, mas vão roubar meu trabalho. Não vai. Vai roubar daquele corretor que não está usando a inteligência artificial. É muito bem. Daquele que não está usando inovação. Daquele que não está usando tecnologia. Esse que está assim, eu sou das antigas, eu vou fazer daquele jeito. Posso dar um recado? Tá com prazo de validade. É isso. Tá com prazo de validade. Vou engolir. Isso. Esse é o recado, sabe? Porque você tem que usar a teu favor. Não vai roubar trabalho, vai roubar trabalho daquele que não usa. A tecnologia, gente, ela vem para te auxiliar na expansão do teu negócio. Exato. Ou seja, eu brinco o seguinte, André, é o mundo high-tech com a comunicação high-touch. Exato. Ou seja, o corretor, ele tem um espaço muito importante na vida do cliente, desde que ele esteja preparado com os novos produtos e com as novas tendências. Por quê? Porque o mercado mudou. Porque a tecnologia veio aí para nos ajudar e para ajudar o cliente também a saber. Se a gente não oferece Asus, ele já está sabendo quem é Asus e ele vai sair procurando, né? Então, a gente tem que estar levando isso em consideração. Exato. Que aula, que delícia! Não, muito gente. Bom, né? Muito não, bom. eu assim. E dá pra ficar horas aqui falando disso, né? Dá pra ficar horas. E você sabe que é o seguinte, eu tô super feliz, porque hoje
Quem tá te entrevistando sou eu. Você sabe que eu tenho que se segurar, porque eu não paro de falar, senão eu vou... Não, é uma troca. É muito bom. Não, e é muito isso. A gente quer trazer esse canal aqui muito para levar informação pro corretor, mas para ele ouvir isso e pra gente movimentar um pouco a linha de raciocínio dele, né? Para mostrar para ele o quanto de inovador pode ser esse novo mercado. Exato. E o quanto rentável pode ser ainda mais. Eu sou muito motivada, né, nesse ramo de seguros, né? Eu falo isso no geral, que eu gosto disso, eu gosto dessa inovação. André, feliz demais de você estar aqui. Obrigada. Tenho certeza que muito legal aí. E a Asus é uma super parceira do Syncor. Vai estar no Connect? Estaremos lá, em peso. Então tá. E quem quiser abrir código, ela pode abrir ou pela Asus ou por alguma assessoria. Então, onde que eles procuram a Asus? Mais fácil, vai no site asus.com.br/corretor, mas você vai ver lá, seja um corretor parceiro, super simples, mandando tudo digital, mandando a documentação, em até 5 dias você já tem o seu login, tem aplicativo na mão e então, bora proteger. Seja um corretor Asus. Seja um corretor Asus. A gente tá lá para poder ajudar, para poder proteger mais famílias. E ajudar o corretor, né, que tá nesse dilema. Poxa, mas eu não sei o que fazer. Pode vir que a gente ajuda, a gente mostra como faz a venda, a gente ensina as perguntas que devem ser feitas. Então a gente pega na mão mesmo, para quem quiser também. Embarcar, então tá bem só assistido. Chegar. André, foi uma aula. Eu tenho certeza aí que agregou muito e com certeza a gente vai ter um novo momento. Obrigada. Imagina, obrigado a você, valeu pelo tempo aqui, né, de poder bater esse papo. É uma matéria, um tema que eu gosto muito. Quero agradecer a galera que ficou com a gente aqui, que ouviu aí. Obrigado, um abração. Que vocês possam proteger mais famílias, que vocês ganhem dinheiro com isso também, que é muito bom ganhar dinheiro. E tô à disposição, Van. Quando você quiser, é só chamar que a gente vem na resenha. Adorei, obrigado, sucesso aqui nesse quadro novo pra você. Tchau, tchau. Valeu.